Boa noite, pessoal. Vamos conversar hoje um pouco sobre a economia do Brasil, como é que anda as nossas finanças, como é que anda a economia brasileira nesse momento. Eu estava vendo hoje o jornal e no Cine hoje, aqui de Campina Grande, tem cerca de 700 vagas de emprego para as pessoas que querem trabalhar em mais diversas profissões. Isto é, não é todo dia que a gente tem tanta vaga de emprego assim disponível. Né? Quem estiver desempregado, até sem experiência, pode sim conseguir uma vaga de emprego. O desemprego que caiu estava em 13%, caiu agora para 11% da população brasileira no atual governo. Né? A gente vai vendo que a economia ela vai se abrindo. A partir do momento que a abertura da economia vai melhorando em muitos setores. O que está dificultando hoje a vida do brasileiro são os preços, a inflação, né, os preços dos combustíveis, né? Porque é uma cadeia. Quando o combustível aumenta lá na fonte, aumenta as demais taxas, impostos e tudo aquilo que está ligado ao combustível, transporte, também vai aumentar o preço. Não tem outro jeito. Ainda mais porque a política de preço da Petrobras ela é dolarizada, né? Nós temos uma política de preço dolarizada. Quando aumenta o barril de petróleo lá no exterior, reflete nos preços aqui no nosso bolso, né? Nós vemos que o poder de compra do brasileiro ele caiu bastante. O desemprego ele diminuiu, mas o poder de compra do brasileiro ele diminuiu bastante em decorrência das crises, das grandes crises que vêm acontecendo. É besteira você pensar que o governo é o culpado. Muita gente culpa o governo, não, porque o governo é o culpado da gente estar pagando muito alto o preço do alimento. Não. Se o governo tivesse o poder de não aumentar, ele faria isso. Por quê? Porque, como é um ano eleitoral, o governo faz de tudo para se reeleger. O presidente da República, Jair Bolsonaro, ele faz de tudo para querer se reeleger. Então ele não aumentaria os preços. Se ele tivesse esse poder de aumentar ou diminuir, aí ele certamente queria diminuir o preço para se reeleger. Mas aí a gente vê um inimigo dos preços altos, que é a inflação decorrida do aumento dos grandes preços dos combustíveis. Não tem outra. O ICMS estadual, nós pagamos cerca de 28%. Nós pagamos a alíquota de 28% do ICMS em cima de cada litro de combustível. Cerca de R$ 1 desse litro do combustível vai para o governo do estado. No caso do diesel e do gás de cozinha, desde o ano passado que o governo federal ele zerou esse imposto, é o IOF. Ele foi zerado para que o combustível também não ficasse tão alto. Mas a gente não vê essa diferença nos preços, né? Os preços sempre altos dos combustíveis. Então nós temos notado que a economia ela vai em passos lentos por conta das graves crises que nós tivemos. Nós tivemos a grave crise do coronavírus, isso aí prejudicou bastante a economia. Muitos postos de trabalho foram fechados. Lá em São Paulo, o governador Dória mandou soldar porta de comércio, para você ter uma ideia do absurdo que foi a pandemia. E o fecha tudo não adiantou. Não adiantou, a gente viu que um instituto de pesquisa americano, o Hollers, ele constatou que o lockdown ele não foi responsável
diminuição de morte em tempo nenhum. Quase zero. O lockdown ele diminuiu mortes. Porque o vírus ele tinha que circular. O grande problema daquela época, do lockdown, era um medo que muita gente se infectasse ao mesmo tempo e as pessoas fossem ocupar os hospitais, ficasse lotado. Então, foi um período tenebroso da economia que a gente vai ver que muitos dos governadores e até o STF contribuiu para essa crise. A gente vai ver que o lockdown, fecha tudo, fica em casa, foi um erro gravíssimo. Foi um erro gravíssimo que os governadores, eles não vão dizer que foi um erro deles. Sempre vão dizer que foi um erro do governo federal. Sendo que o governo federal, em momento algum, mandou fechar um só comércio. Então a gente nota que a politicagem durante essa pandemia, ela serviu muito para que esses governadores criassem um palanque. Cadê a CPI? Qual foi o resultado da CPI que fizeram? Que era o objetivo de uma CPI, de uma comissão de investigação, era investigar os casos de corrupção. Eles ficaram perseguindo ali o governo federal o tempo todo, o governo Bolsonaro o tempo todo, e não se resolveu nada. Terminou em pizza. Até hoje não se tem ideia do dinheiro que foi gasto naquela CPI, do tempo que foi gasto, só para perseguir o presidente Bolsonaro. E os governadores de estado que desviaram verbas que foram mandadas do governo federal. Nada, não investigou nada. Tivemos o consórcio Nordeste que desviaram mais de 80 milhões de respiradores que nunca chegou esses recursos para a população. Você vê que o prejuízo foi grande, a economia ela só não está mais drástica por conta do auxílio emergencial do governo federal que foi distribuído. Muita gente, se não tivesse aquele dinheiro ali, tinha morrido de fome. E ali acudiu o brasileiro no momento certo. Mas era para durar até hoje? Não. Não há governo que resista pagar o valor que ele pagou naquela época, até hoje, né? Depois de 2 anos. Então, o que ficou? Ficou o Auxílio Brasil, para que as populações de baixa renda pudessem ter acesso ao valor de R$ 400 do Auxílio Brasil. Quando que, na verdade, o Fome Zero só pagava R$ 90. Chegou a pagar até 180 antes da pandemia. Mas era raro as famílias que recebiam esse valor. Era muito pouco. Hoje, R$ 400 é pouco também. Muito pouco. Mas para quem não tem nada, R$ 400 é muita coisa. Para quem não tem nenhum centavo, quem não tem nenhuma renda, R$ 400 dá para fazer pelo menos uma feira para não morrer de fome. Então a gente se despede de hoje, avisando a você que temos as redes sociais, temos o Renato Vasconcelos lá no YouTube, temos o Renato Silva 7679 no Instagram. Aquele que quiser ver os vídeos que a gente já gravou, fique à vontade nas redes sociais, no Facebook, né, Renato Vasconcelos. E tenha fé em Deus. Esse momento da crise está sendo difícil para todos, não só aqui no Brasil, mas lá fora também. E acredito que essa fase vai passar. Nós temos aí esse ano eleições, e durante as eleições nós temos como escolher os nossos representantes e vamos fazer um voto consciente para que esse Brasil prospere. Um abraço para vocês, uma boa noite e até logo mais.